Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, versículo 3. Mateus capítulo 24, versículo 3. Todos acharam? Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Amém. Senhor amado, nós precisamos e carecemos de Ti. Sem Ti, como diz a Tua palavra, nada podemos fazer, mas contigo nós somos mais do que vencedores. Te pedimos agora, Pai, aquieta a nossa alma. Retira toda ansiedade, perturbação, preocupação, sono. Tudo aquilo, ó Pai amado, elimina que possa tentar nos distrair nesse dia. E que nós possamos ficar totalmente atentos em Ti, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar, queridos. Nós fazemos também a oração de João Batista, né? Que o homem desapareça, que Cristo cresça. Nós precisamos disso, queridos. Deus nos deu muitas ferramentas. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu força, Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu cultura, formação acadêmica, Deus nos deu uma família, Deus nos deu recurso. Tudo isso, todas essas ferramentas são importantes. Mas em alguns momentos, mesmo tendo todos esses recursos, nós nos sentimos impotentes, pequenos. Parece que o problema é muito maior. Enfrentamos um gigante que não podemos vencer. E é nessa hora que nós podemos recorrer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É nessa hora que nós podemos abrir o nosso coração e descansar nele e dizer: Senhor, eu fui até onde eu podia ir, eu fiz o que eu podia fazer, a partir daqui eu não posso mais fazer, mas eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor é poderoso, como diz a Tua palavra, para fazer muito mais aquilo que eu posso fazer. Então, Senhor, eu coloco diante de Ti esse problema. E agora, a partir desse momento, retira, Senhor, toda a preocupação, retira toda a ansiedade. Eu quero estar com o meu coração, meu pensamento totalmente focado no Senhor, para que o diabo não possa roubar a Tua palavra. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando, domingo passado nós falamos e tivemos uma introdução sobre o sermão profético. E eu quero retomar e relembrar para vocês que Jesus, ele era um rabino, um mestre judeu, que quando ele recebeu esse questionamento, seus discípulos também eram judeus, e eles estavam falando basicamente sobre a destruição do templo judeu, destruição da cidade de Jerusalém, que era a capital de Israel. Então esse contexto é para os judeus. Pastor, mas isso não tem alguma coisa relacionada a nós? É claro que tem, porque lá em Lucas capítulo 21, versículo 20 a 24, nos fala do tempo, onde Jesus nos deu uma indicação clara, que quando o Jerusalém fosse cercado por um exército estrangeiro, aquele era o momento de eles saberem que a cidade seria destruída e o templo também. Isso aconteceu 70 anos depois de Cristo. Amém? Então, o Senhor já nos tinha alertado a sua igreja, que no início se cumpria basicamente de judeus. Outra coisa interessante, questão interessante que eu quero colocar para vocês, que os discípulos de Jesus, eles ficaram maravilhados em ver aquele templo. Era um templo realmente magnífico, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma das suas principais torres, a sua altura, por exemplo, era de 30 metros de altura. Imagina, 30 metros de altura hoje, seria um prédio de o quê? Uns 10 andares, mais ou menos. Cada andar uns 3 metros, dá para mais ou menos simplificar. Então, seria como um prédio de 10 andares, 30 metros de altura. Pedras de mármores branco
polida, de toneladas. Olha o peso dessas pedras. E essas pedras, quando o sol batia, refletia a luz, ou seja, a cidade brilhava, porque os muros, o templo, eram feitos dessas pedras. E algumas dessas pedras, principalmente as que estavam compondo a arquitetura do templo, eram incrustadas nela trabalhos feitos de ouro e de prata, em algumas pedras. Essas pedras tinham um tamanho mais ou menos de 3,5 metros, podendo algumas chegar a 18 metros de uma extensão lateral. Todo o comprimento, a medida da área do templo era de 20 acres, aproximadamente 80 mil metros quadrados. Mais ou menos hoje, vamos colocar de 200 de largura, mais ou menos, por 400 de comprimento. Então era um templo suntuoso, era algo que chamava a atenção, era algo que chamava a atenção aos olhos de qualquer um. No tempo que Jerusalém foi destruído, o historiador Joséfo, que é um judeu, que agora naquele momento estava a serviço de Roma, ele informa através dos seus escritos que tinha aproximadamente 1 milhão de pessoas que foram mortas quando o exército romano tomou Jerusalém. Aproximadamente 100 mil pessoas foram deportadas, foram levadas cativas, escravas, para Roma e outros povos também do Império Romano. Então, para vocês entenderem a destruição que houve em Jerusalém. Mas pastor, o que isso tem a ver conosco hoje? Tudo. Porque essas perguntas ainda continuam soando em nós. Então, quando o templo seria destruído, nós temos lá em Lucas capítulo 21, versículo 20 a 24, que fala sobre esse templo. Agora as outras duas perguntas: quais os sinais da volta de Cristo? Nós temos em próprio Mateus capítulo 24, versículo 29 a 44. Quais os sinais do fim dos tempos? Mateus 24, 4 a 8. Então aqui nós temos falando um pouquinho sobre essas perguntas e esses questionamentos. E é importante entendermos e compreendermos esses sinais. Para quê? Para que a gente possa estar atento. Para quê? Para poder vigiar. Porque o que acontece normalmente com as pessoas? Nós entramos numa zona de conforto e nós começamos a nos esfriar. Então, se não há uma cobrança contínua, se não há uma visão do que pode ou que vai acontecer, nós entramos uma religiosidade farisaica, hipócrita. Compreendemos, temos o entendimento da palavra, mas no fundo, nós não vivemos como deveríamos viver. O próprio Jesus disse em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, falando sobre as igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E essa atenção, a chamada de atenção, serve para nós hoje. Se você tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo hoje. Precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes e compreender que é uma realidade, não é fantasia, não é um mito. Assim como o Senhor voltou, ou seja, assim como o Senhor subiu nas nuvens no Monte das Oliveiras, há uma profecia em Zacarias 4,13 que Ele vai voltar. Há uma profecia em Daniel 7,13 e 14 que Ele vai voltar, também nas nuvens. Então nós temos que compreender que essa é uma realidade. Em Zacarias 4,13 diz assim: quando Ele voltar, quando Ele colocar os pés no Monte das Oliveiras, haverá um terremoto e vai se abrir uma fenda e vai se dividir aquele lugar em dois. Queridos, a volta de Jesus é iminente. Ele pode voltar a qualquer momento e nós sabemos disso e temos que compreender esses sinais. Amém? Glória a Deus. Vamos começar aqui com o início da tribulação. Em Mateus 24, 4 a 14, ele fala
no versículo 4 a 5, sobre uma ilusão religiosa. Ou seja, vai haver muitos falsos profetas, falsos cristos, pessoas que ensinarão e dirão que são o próprio Cristo. Nós temos no Brasil alguém que se diz ser Cristo, e o nome dele é INRI, ou seja, é a expressão que é colocado em grego, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, ele próprio se diz ser Cristo, e muitas pessoas o seguem. E no mundo afora, muitos já apareceram e estão aparecendo como falso Cristo, falsos profetas, enganando muita gente. O que nós vemos, queridos, hoje em muitas igrejas, infelizmente, pessoas pregando palavras motivacional. Eu sei que é importante uma palavra de emoção, uma palavra de força, uma palavra até de elogio muitas vezes, mas o mais importante é a palavra de Deus, porque essa palavra de Deus, ela entra dentro de nós e ela produz vida. Amém? Então, o próprio Jesus Cristo já nos disse, já nos alertou que haveria essa ilusão religiosa. No versículo 6 fala sobre guerras. De 1900 a 1999, mais de 100 milhões de pessoas já morreram em guerra nesse último século. Fala sobre fome. Na década de 90, mais de 100 milhões de pessoas morreram no mundo pela fome. Fala sobre muitas mortes, fala sobre mártires, pessoas que são perseguidas. E quantas pessoas são perseguidas hoje por amor a Cristo? A perseguição, a fúria, o ódio das pessoas não é por causa de Deus, o Pai, mas é por causa do Filho, Jesus Cristo. Quando você fala com alguém sobre Deus, o Pai, muitas pessoas ficam inertes, não falam nada, não fazem nada, mas quando fala do Filho Jesus Cristo, parece que esse nome causa um arrepio, causa um impacto muito maior. E o próprio Jesus disse em Marcos 13:13, que vocês serão odiados pelo meu nome, por minha causa. Ou seja, as pessoas são perseguidas, as pessoas são caluniadas, as pessoas são odiadas por causa do nome de Jesus. E uma coisa muito interessante, imagina a cena. Primeiramente vou explicar. Deuteronômio 6:4 fala sobre o Shema. Shema significa: ouve, ó Israel, só o Senhor Deus é o Senhor. Ou seja, o Shema é algo importante, necessário, sim, porque há um só Deus. Só que a revelação das Escrituras, ela é progressiva. Primeiramente, no Antigo Testamento, Deus se manifestou como um único Deus, um Deus só. Pastor, Deus não é um só? Deus é um só. Mas depois, no Novo Testamento, compreendemos que Ele se manifesta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um é uma pessoa diferente uma da outra, com ofícios e funções diferentes, mas é um só Deus. Então, os judeus, quando ouviam um cristão falar que Jesus Cristo é o Senhor, eles achavam que aquilo era uma blasfêmia, eles se ofendiam, aquilo era uma heresia, e o resultado dessa heresia, da blasfêmia, era o apedrejamento, era a morte. Agora, quando o cristão, ele falava com o romano, ele tinha como César, o rei, o imperador, como Deus também. Então César é Senhor. E quando o cristão manifestava a sua fé, dizendo que Jesus Cristo era o Senhor, entrava em choque, em oposição a esse conceito. Então os cristãos eram perseguidos pelos judeus, ortodoxos principalmente, eram perseguidos pelos romanos, sempre por causa do nome de Jesus. Ou seja, eles eram odiados por causa do nome de Jesus. Uma coisa interessante também relacionada aos terremotos, no almanaque mundial, os terremotos mais fortes, de 1000 a 1800, foram 21 terremotos muito fortes. De 1801 a 1918, de 1901 a 1951, 33, de 1951
a 1991, 93. O que está acontecendo? O mundo, a terra está gemendo. A terra está sofrendo impacto por causa da ação do homem. Mas isso já tinha sido predito. E o Senhor falou do aumento da intensidade e da multiplicação desses fenômenos. Cada vez mais, esses terremotos, maremotos, tsunami, acabam matando muitas e muitas pessoas. Então isso são sinais. E são sinais que é o início das dores. Uma coisa bem interessante, e aqui eu falo principalmente para as mulheres que já tiveram filhos. Você sabe que quando a mulher está para dar à luz, ela começa a sentir dores de parto. E o próprio Jesus falou que a vida dele iniciaria com essas guerras, terremotos, fomes, que seria o início das dores de parto. Como é que é o início das dores de parto? É uma dor pequena, que ela vai aumentando ao longo do tempo, vai intensificando a dor, e vai aumentando a frequência da dor, ou seja, multiplica o número de vezes e multiplica a intensidade da dor. É assim que o Senhor falou que vai ser a volta dele. E isso seria apenas um sinal dos princípios das dores que o Senhor estava à porta. Então nós temos que estar atento. Mas pastor, sempre houve guerra? Sim. Sempre houve fome? Sim. Sempre houve terremoto? Sim. Mas nunca nessa frequência. Nunca houve tão multiplicado, nunca houve tão intenso quanto agora. Isso é realmente o início das dores. Em Mateus 24, 15 a 22, aqui nós vemos o meio da tribulação. Ou seja, nós falamos que o anticristo, ele vai se manifestar. E o anticristo, ele vai ser uma pessoa habilidosa para falar. Ele vai convencer as pessoas através das suas palavras. Ele vai ter um poder de persuasão muito grande. Ele vai enganar muitos com a sua lábia. Ele vai ser um político extremamente habilidoso. E no início, ele vai fazer um pacto com várias nações, inclusive Israel. E com Israel, esse pacto é de defesa. Ele vai querer proteger Israel. Ele vai dar condições para que Israel construa o seu templo. Nós falamos domingo passado que esse templo não vai ser no mesmo lugar onde está hoje a mesquita. Porque segundo os estudiosos, olhando do Monte das Oliveiras para frente em direção à mesquita, onde está a mesquita de Omã, que é aquela que tem uma abóbada de ouro, que a gente vê nas fotos em Jerusalém, é um pouco mais para a direita. Então vai ser construído o templo novamente, vai voltar o sacrifício novamente, e a partir dali vai haver uma falsa paz. As nações vão estar dizendo: esse é o Cristo, esse é o Messias. O próprio povo de Jerusalém vai entender, vai perceber que ele é o Cristo. João 5,43, Jesus disse: eu vim em nome do Pai, vocês não me receberam, mas outro virá em seu próprio nome, vocês o receberão, vocês o aceitarão. Então o que nós compreendemos? Jesus estava dizendo: vocês rejeitaram o Pai, em Mateus capítulo 21. Vocês rejeitaram o Filho, também Mateus 21. Vocês rejeitaram o Espírito Santo, Mateus 22, a parábola das bodas. Ou seja, vocês rejeitaram a promessa da salvação. Por isso então, o reino de Deus vai ser passado para um novo povo. E a partir dali, compreendemos um novo mistério, que até então estava oculto. Deus, ele começou com um povo chamado povo judeu, porque a salvação vem pelos judeus. Mas com a rejeição dos judeus a Cristo, a partir desse momento, Deus chama um novo povo, que é a igreja, os gentios. Então, por causa da rejeição de Jesus pelo seu próprio povo, nós fomos aceitos agora como povo de Deus, filhos de Abraão pela fé. Amém? Deu para entender? Nós falamos também domingo passado sobre as 70 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. Fala sobre isso. 69 semanas já se passaram. Passaram em que relação? Em relação ao povo de Deus, que é Israel, a cidade santa e o templo.
mas ainda falta a última semana de 7 anos, porque essa semana é uma semana profética de 7 anos, e esses 7 anos é o tempo da tribulação, é o tempo que começa, e aí que está a questão, nós cremos, acreditamos, que nós não vamos passar pela tribulação, a igreja vai ser arrebatada antes, vai se encontrar com Jesus Cristo nos ares, de uma forma secreta, mas nós vamos nos encontrar. 1 Coríntios 15, 51 em diante diz que nós seremos transformados, os mortos serão ressuscitados primeiros, e os que estiverem vivos serão transformados, seu corpo físico será transformado no corpo espiritual, e nós nos encontraremos com Jesus Cristo nos ares. Esse é um momento de grande júbilo, esse momento de grande alegria, onde nós estaremos com o Senhor nos ares. Agora imagina a situação, queridos. É isso que eu queria que vocês entendessem. Quantas e quantas pessoas serão captadas, retiradas aqui dessa terra? Pessoas que realmente elas são importantes nos governos, nas empresas, nas universidades, em todas as áreas. Olha o impacto que vai acontecer. Desastres tremendos, muitos acidentes aéreos, terrestres, marítimos, uma grande confusão, pânico que vai ter sobre muitas pessoas, tristezas pelas pessoas que não subiram. Imagina quantas pessoas dentro da igreja que ouviram falar que o Senhor ia voltar, e de repente, como nós já falamos, vão estar deitados na mesma cama, um vai e outro fica. De repente vão estar no mesmo veículo, um vai e outro fica. Vão estar trabalhando, um vai e outro fica. Na mesma casa, um vai e outro fica. Na mesma igreja, um vai e outro fica. Então será um momento de alegria pelos que vão subir com o Senhor, mas vai ser um momento de muita tristeza por aqueles que ficarem. As autoridades vão ter que dar uma desculpa, e aí vai haver uma mentira. Quem sabe vão dizer: olha, eles foram raptados por OVNIs, eles não eram dignos desse novo governo mundial, eles iam só atrapalhar, por isso que houve uma conspiração do cosmos para retirar essas pessoas. Colapso na economia e na administração governamental. Estão entendendo, queridos? Coisas desse tipo vão acontecer, e nós temos que estar preparados para isso. Tem um ditado que diz: não adianta nadar e morrer na praia. Por isso que o Senhor Jesus fala em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos estar atentos, precisamos buscar Deus de todo o nosso coração, precisamos reafirmar o pacto e a aliança que nós temos com Ele. Mas pastor, existe uma possibilidade da igreja passar pela tribulação? Segundo alguns teólogos, existe. Tem algumas escolas que dizem que a igreja vai passar pelo menos até o meio da tribulação. Tem outros que dizem que a igreja vai passar por toda a tribulação. Vamos se preparar para o pior. Vamos imaginar que de repente eu estou errado e uma linha de escola que nós chamamos de futurista, e pré-tribulacionista e pré-milenista também está errado. Vamos imaginar que na pior das hipóteses nós tenhamos que passar por esses momentos. Se a gente não tiver essa visão clara, que vale a pena passar pela tribulação, que vale a pena lutar, que vale a pena perseverar, e a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa visão, essa imagem, que um dia nós seremos raptados, levados, um dia nós estaremos com o Senhor e reinaremos com Ele lá nos céus. Isso vai nos confortar, isso vai nos fortalecer, isso vai fazer com que nós, mesmo que quando nós estivermos desanimados, irritados, furiosos, com vontade de chutar o balde, vai fazer com que a gente permaneça e persevere. Isso vai fazer que quando nós quisermos pecar, quando a tentação vier,
essa imagem vai ser tão forte em nossa mente e vai dizer para nós tão forte: vale a pena permanecer fiel, vale a pena nos santificar, vale a pena nos separar para Deus. Ou seja, essa visão, ela tem que fazer parte do nosso cotidiano. Nós não vamos vir na igreja só por obrigação, porque é Santa Ceia. Nós vamos vir na igreja porque temos uma aliança com Deus. Nós vamos estar em casa e, antes de qualquer coisa, oferecer uma adoração que é cabível ao Senhor, porque Ele merece. Estão entendendo? Não é pelo medo de ir para o inferno, mas é pela certeza que eu tenho uma aliança com Deus, eu sou do Senhor, eu tenho pacto com Ele, eu quero viver com Ele. Ou seja, dia após dia, eu vivo tão bem com Ele, eu creio nele, confio nele, que eu não sei mais viver sem Ele. Então, se isso realmente for uma verdade inquestionável na minha vida, nada vai me tirar do caminho de Deus. As tentações vão vir e elas vêm, as provações vão vir e elas vêm, mas eu permanecerei ligado com Deus, porque eu tenho uma aliança com Ele. Eu faço parte da igreja do Senhor. Eu tenho uma aliança que ela é indestrutível. E um dia eu sei que eu vou me encontrar com o Senhor. Pode ser antes da tribulação, pode ser no meio da tribulação, pode ser no final da tribulação, não importa. Eu estou preparado para o pior, porque eu não sei mais viver sem Jesus. Estão entendendo, queridos? Se a gente não compreender isso, qualquer coisa faz com que a gente desista. É que nem casamento. Casamento tem momentos bons, tem momentos ruins. Imagina se no primeiro conflito, na primeira crise, eu pensar em me separar. Imagina se na primeira tentação eu disser: não vale a pena, eu vou cair na gandaia. Imaginou? A gente até pode pensar, pode até haver sentimentos, que isso é normal, faz parte do ser humano, mas a gente não trai, porque primeiro eu vou estar traindo a confiança do meu Deus. Eu não consigo imaginar isso. Em segundo lugar, eu vou estar traindo a mim mesmo. Em terceiro, eu vou estar traindo o meu cônjuge, a minha esposa. Então, quando nós entendemos que a fidelidade, a lealdade é importante no casamento, quanto mais a fidelidade e a lealdade ao Senhor, não importa o que vier a acontecer, eu tomei uma decisão: jamais vou trair o meu Deus. Eu posso escorregar, eu posso ter umas quedas e pecar, porque eu sou ser humano, mas eu sei que Ele está sempre de mãos estendidas para me ajudar, para me levantar, para me socorrer e para me fortalecer. Eu sei que Ele sabe que eu vou cair, porque a palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, independente de qualquer coisa, eu vou permanecer em Cristo, porque é assim que Deus quer. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, queridos. Nós precisamos de Cristo mais do que qualquer coisa na vida. Sem Ele nós não somos nada, nós não podemos nada, mas com Ele nós podemos todas as coisas. Feche teus olhos nesse momento. Eu sei que hoje é um dia especial, um dia de Santa Ceia, e você precisa falar com o Senhor. Talvez você tenha cometido algumas besteiras, alguns pecados, precisa ser confessado. Você precisa falar para o Senhor que quer manter essa aliança com Ele, que depende dEle, quer estar preparado para quando o Senhor vier
Você não ser pego de surpresa, assim como a parábola das 10 virgens, mas você estar com a lâmpada cheia de azeite. E essa lâmpada cheia de azeite é a presença do Espírito Santo na tua vida. O que nos faz nos mantermos limpos, santificados, purificados, é a presença do Espírito Santo sobre nós. E quando o Espírito Santo vem, Ele começa a nos lavar, Ele começa a nos purificar, Ele começa a tirar toda a sujeira que está dentro da nossa mente, os pensamentos impuros, os sentimentos enganosos. Ele começa a operar o sobrenatural sobre nós. Querido e doce Espírito Santo de Deus, Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja sendo amado a operar, esteja sendo amado a transformar, esteja sendo amado a mudar aquilo que precisa ser mudado. Opera o Teu sobrenatural agora. Senhor, a Tua palavra nos diz que se nós confessarmos a Ti os nossos pecados, os nossos delitos, Tu és fiel e justo para nos absolver de todo mal e nos purificar de toda injustiça. Te pedimos agora, Senhor, vem e toma o Teu lugar em nossa mente. Vem, Senhor, e toma o Teu lugar em nosso coração, nossas emoções, sentimentos, nossa vontade. Vem, Senhor amado, e toma o Teu lugar de honra, o Teu lugar de glória, pelo poder do Teu nome, Senhor, e santifica o Teu nome. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém.